Bora lá, vamos gravar mais um vídeo. Não sei se você lembra, se você tem alguma memória nesse sentido, de quando você é mais adolescente, é criança, e você tá saindo de casa e tua mãe fala assim, leva um casaco. E você pensa, nossa, mas eu nem tô com frio, nem tá tão frio assim, por que eu devo levar um casaco? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nem sempre a gente concorda com aquilo que os nossos pais estão nos falando. Mas o princípio da honra é necessário mesmo assim. Então, o tema desse vídeo é como honrar pai e mãe, mesmo quando não concordamos com eles. Esse é o tema do vídeo que eu quero tratar hoje aqui. E pra gente entender um pouco melhor esse assunto e poder discorrer, né, sobre esse como, primeiro a gente tem que entender o que é a honra. Porque eu vejo que muito do que a gente confunde sobre esse tema, na verdade é que a gente não entende exatamente o que é esse princípio da honra. O termo honra, essa palavra, ela carrega a ideia de dar peso, atribuir valor, reconhecer dignidade. Então, honrar pai e mãe não tem a ver com necessariamente obedecer. Honra é diferente de obediência, mas tem a ver com respeitar, ter consideração, ter uma reverência, independente de que fase da vida a gente tá, se a gente já é mais velho, já saímos da casa da mãe, já saímos da casa do pai, ou não, ou ainda estamos lá, a honra, ela é necessária. A honra, ela é em todo momento. Diferente da obediência. A obediência, ela tem um papel diferente. Ela existe também, mas é um papel diferente. A honra é eterna. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morrer, a gente deve honra aos nossos pais. Isso concordando com eles ou não. Porque honrar, respeitar, dar valor, atribuir valor, reconhecer dignidade, dar peso àquelas palavras dessas pessoas dos nossos pais que estão falando conosco, é independente se nós concordamos com ele ou não. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. O que é honra? O que de fato é essa honra? É dar valor, é reconhecer a pessoa que está nos falando. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, tá escrito assim, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Perceba que não é honre teu pai e tua mãe quando você concordar com eles. Não é honre teu pai e tua mãe quando eles estiverem certos. É honra teu pai e tua mãe. Até quando você não concorda. Até quando eles estão errados. Nossos pais erram. Faz parte. Eles são humanos como qualquer outro. E os pais erram muitas vezes. Mas o fato deles errarem não tira a nossa obrigação em honrar, em dar honra a eles. Essa honra que traz ali em Êxodo é o primeiro mandamento com promessa. Existe uma promessa em cima dessa honra. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Em Efésios 6, 2, Paulo vai reforçar esse mandamento, falando, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, para que te vá bem. Às vezes tua vida pode estar meio um caos, meio as coisas dando errada. Você tá honrando teu pai e tua mãe? Ah, mas meu pai e minha mãe, não sei o que. Cara, não importa. A honra é devida. Eles estando certo ou eles estando errado. Eles estando ruim ou eles estando bom. A honra, que não é a obediência, a gente já vai falar um pouquinho sobre obediência, ela é devida. Precisa se dar honra. Então, entrando um pouquinho na obediência, qual que é a diferença de honra e obediência? Obediência está ligada à fase da infância e juventude, enquanto os filhos estão sob a autoridade direta dos pais. Então a primeira coisa que você precisa entender é que se você já é uma pessoa mais velha, por exemplo eu tenho meus 28 anos, já faz alguns anos que eu não moro mais com meus pais, eu não tenho a necessidade de ter uma obediência direta para com eles. Cara, eu já vivo a minha vida, eu tenho a minha esposa, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha casa, eu não preciso obedecer eles. Não quer dizer que eu não devo honrar, mas obedecer é diferente de honra. Em Efésios 6, capítulo 6, versículo 1, tá escrito assim, ó. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. É justo. Então, a honra é um princípio vitalício. É pra vida toda. Enquanto a obediência, ela tá reservada a um momento específico da sua vida. Não quer dizer que depois, futuramente, você não possa vir a obedecer. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que os nossos pais sempre estão vivendo alguns anos na nossa frente. No jiu-jitsu, é interessante essa analogia. No jiu-jitsu, quando você começa, você vai graduando, você vai entendendo e vai ganhando suas faixas. Então você começa na faixa branca, de repente você vai pra faixa azul, você vai pra faixa roxa, marrom, até que você chega na preta. Só que quando você está na faixa branca, existem pessoas que já estão na roxa, existem pessoas que já estão na marrom, na preta,
na própria Azul, que é uma depois, existem pessoas que já estão um passo à sua frente. E, inevitavelmente, você não vai alcançar essas pessoas. Se vocês continuam treinando, você nunca vai alcançar, porque ele sempre vai estar alguns anos na sua frente. Não quer dizer que você, numa luta, você não possa ganhar dessa pessoa. Ah, mas eu sou um faixa azul e eu tenho um outro faixa azul. Ele tem 1 ano a mais de treino que eu. Você pode ganhar dele, não tem problema. Mas a experiência que ele tem, ele sempre vai estar 1 ano à sua frente. E é da mesma forma com os nossos pais. Se teu pai te teve lá com 20, 25, 30 anos, ele sempre vai estar esse período à sua frente. Entende? Faz sentido? Então, a visão sempre vai ser ampla. Ah, mas o meu pai já é mais velho, ele não sabe nem o que é ChatGPT. Cara, não importa. A visão dele é mais ampla. Não importa. Então, talvez, até mesmo depois de adulto, você precisa obedecer ele. Porque a visão dele é ampla, mas não existe essa necessidade. Então, quando somos adultos, nós podemos e devemos discordar, mas sempre com respeito. Eu posso discordar dos meus pais, mas nunca faltar o respeito. Eu posso decidir por mim mesmo, mas sempre usando a minha maturidade. Eu falo assim, não, eu quero decidir dessa forma. Tudo bem. Não é um problema. Eu não estou desonrando os meus pais se eu decido seguir a minha intuição, a minha forma de pensar. Nós sempre temos que ouvir, sem desprezar. Ouvir. Tem aquele ditado que diz assim, quando o burro velho fala, o burro novo baixa a orelha. Esses ditados antigos até eles têm bastante princípios agregados normalmente. Então tem que ouvir. Ah, mas eu não concordo com o que ele tá falando. Cara, só ouça. Não vai mudar a tua vida você ouvir. Escute, escuta, entenda. E se não fizer sentido, tudo bem. Só ignora. Fala assim, beleza, pai. Obrigado. Agradeço pelo teu conselho. Muito obrigado. E depois você toma as decisões. E depois você colhe as consequências, porque toda decisão gera uma consequência, né? Então, honrar não é abrir mão da própria consciência, mas é nunca abrir mão do respeito. A tua consciência tá aí, siga a tua consciência quando necessário, quando você achar que é certo, mas nunca é abrir mão do respeito, porque o respeito precede a honra. E como falamos, a honra é vitalícia pro resto da vida. Então, eu quero dar 3 pontos aqui desse como nós podemos honrar nossos pais mesmo estando em discordância com eles. Então, primeiro ponto, honrar não depende de concordar. Só porque você não concorda, não quer dizer que você não está honrando os teus pais. A honra não está condicionada ao comportamento, ao certo ou ao mérito dos pais. Não quer dizer que o meu pai sempre... Eu só vou honrar se ele estiver certo e eu estiver seguindo o que ele está falando. Não, às vezes ele pode estar errado e eu não vou seguir o que ele está falando e eu não vou estar deixando de honrar, desde que eu tenha o respeito, desde que eu dê valor àquilo. Muitas vezes o conselho de um pai pode estar equivocado, mas isso não justifica uma postura desonrosa. O conselho errado do pai não justifica uma postura desonrosa. Olha que Provérbios 23, 22 diz: ouça seu pai, que o gerou, e não despreze sua mãe quando for idosa. Não despreze, ouça, escuta. Isso é honrar, é escutar. É entender, é ponderar aquilo que ele está falando. Nós temos um exemplo do próprio Jesus, quando ele ainda era muito jovem, ele estava no templo, pregando no templo, e os judeus, eles iam para Jerusalém festejar, e de repente José e Maria, que eram os pais de Jesus, estavam voltando para casa, e de repente eles percebem e falam assim, opa, cadê Jesus? E Jesus estava no templo. Então Jesus não estava obedecendo, ele não estava junto com José e Maria voltando para casa. E daí José e Maria voltam para lá, e vem ele pregando, ensinando a muitos. Só que a partir do momento que José Maria chega, Jesus, ele volta. Ele fala que era submisso aos seus pais. Ele era submisso, porque era tempo dele honrar os pais dele daquela forma. Podemos não obedecer, mas a forma como discordamos revela nosso coração. Como que tá teu coração? A forma como discordamos revela nosso coração. Nós precisamos estar com o coração curado para ouvir e, se for necessário, só ouvir e não seguir aquilo, mas sempre honrando. Deus não exige que você aceite tudo, mas exige que trate com honra até quando discorda. Ponto número 2. Quando discordar, escolha o respeito. Discordar é natural no processo de amadurecimento, especialmente na fase de construção da própria identidade. Especialmente ali quando você tá tomando, ali por volta dos 18 até teus 20 e poucos anos, quando você tá tomando muitas decisões. Você tá tomando muitas decisões que podem influenciar o resto da sua vida. Neste momento, pode ser que aconteçam muitos conflitos, porque teus pais vão querer te dar uns conselhos com a visão ampla que eles têm da vida, e às vezes você vai falar, não, mas eu não acho que seja dessa forma. Tudo bem se você acha que não é dessa forma. E se você não quiser seguir, ok, você lida com as consequências depois, mas nunca desonrando, nunca desrespeitando, nunca não dando valor para aquilo que os pais estão falando. Discordar com soberba, sarcasmo, desprezo, arrogância é pecado. Tá errado, ponto. Ah, mas eu não acho. Não importa o que você acha.
Tá errado e ponto, porque o princípio é honra. Se o princípio é honra, se você está com soberba, se você está com sarcasmo, se você está com arrogância, tá errado, é pecado. O princípio é a honra. Então você pode discordar, mas desde que você esteja honrando, a forma como você faz importa. Provérbios 15:1 fala assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quando você não concordar, seja claro, não concordo, mas seja gentil com essas palavras. Mostre maturidade, não rebeldia. Não saia chutando tudo como um rebelde que não quer concordar, mas mostre maturidade. Se for necessário, se cale, escuta, calado, e depois siga e faça o que você quiser da sua vida. As consequências vão ser suas. Seja firme, mas com mansidão. A honra está mais no tom do que no argumento. A honra está mais no jeito que você fala com os teus pais do que no argumento que você está utilizando. Não importa o argumento. Que se dane o argumento. Terceira atitude. Honrar é atitude, mesmo na tensão. A honra se revela em atitude concreta. Escutar com atenção, falar com educação, cuidar quando precisarem, recompensar com gratidão, cuidar dos seus pais. Às vezes teus pais já estão numa idade mais avançada, você está cuidando deles, está visitando, está vendo se está tudo bem, se não está faltando nada. Jesus ele repreende isso nos religiosos. Em Mateus 15:4, ele fala assim, ó: vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, porque eles esqueciam os seus pais para seguir uma tradição, para seguir algo que era uma lei feita pelos homens. Então, você precisa cuidar, você precisa zelar pelos teus pais, até o fim da vida deles. Eles te deram a vida, eles te colocaram neste mundo. Paulo orienta os filhos a recompensarem seus pais com cuidado, 1 Timóteo 5:4, que aprendam a exercer piedade para que com sua própria família e recompensar seus pais. Aprendam a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais. Recompensar seus pais. Isso faz parte da honra. Você não precisa se dobrar à vontade deles, mas precisa dobrar o seu orgulho diante de Deus. Não, presta atenção nisso aqui. Se você não entendeu nada ainda, presta atenção nisso aqui. Você não precisa se dobrar à vontade deles, mas você precisa dobrar o seu orgulho perante Deus. Porque muitas das vezes que a gente está desonrando os nossos pais é por orgulho próprio. É aquilo que está dentro do nosso coração. É orgulho. Então, pra gente finalizar esse vídeo, não sei se tá fazendo sentido pra vocês. Se fizer sentido, comenta aqui. Eu quero conhecer um pouco mais do que vocês acham sobre esse assunto. E se vocês discordam de alguma coisa, comenta aqui também, não tem problema. Estamos aqui é um canal aberto pra gente poder conversar sobre esse assunto. Em um mundo que valoriza a independência acima de tudo, a Bíblia nos chama a honrar, mesmo quando a razão parece estar do nosso lado. Mesmo que você esteja certo, mesmo que você esteja discordando e você está certo nessa discórdia, ainda assim, nós devemos honra. Honra é um princípio eterno. Nós temos que honrar nossos pais e nossas mães. Faz sentido pra você? Comenta aqui se faz sentido, curta esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa reflexão. E é isso aí. Se inscreva aqui no canal, tem vídeo toda semana pra vocês, sempre com uma reflexão à luz da Bíblia, em como nós podemos sempre ir melhorando nessa vida e se tornando uma pessoa cada vez melhor. Beleza? Valeu!